o Getafe ganhou, portanto, Verdade, é verdade. portanto foi uma semana onde o teu sorriso voltou a aparecer, não é, Florentino? Ficamos também muito contentes. Claro, qualquer jogador está sempre quer dar o seu contributo dentro de campo. Claro que por vezes temos de dar fora de campo, né? Apoiando os colegas e tudo mais, mas o que qualquer jogador sonha e qualquer jogador tem como objetivo é dar o contributo dentro de campo, porque é para isso que fomos feitos os jogadores, né? Para jogar. Exatamente. Florentino, vamos tentar começar a nossa conversa, recuando um bocadinho até setembro. Como é que surge o Getafe? Porquê a opção pelo Getafe? Como é que surgiu esta possibilidade de jogar em Espanha? Então, surgiu a oportunidade do Getafe, se não me engano, surgiram mais duas equipas espanholas e na altura também uma italiana, se não me engano. Mas eu, quando recebi a proposta do Getafe, não hesitei e vim logo para aqui, porque desde já porque o futebol espanhol era uma liga que eu desde muito cedo eu queria jogar. Uhum. E sempre me chamou muita atenção pelo rigor que eu tenho tático, pela parte técnica que os jogadores têm, que é muito notável, e depois pelo clube, pelo projeto que eles tinham para mim, como me vinham inserido na equipa e tudo mais, e é por isso que não tive dúvidas na minha opção. É irrecusável ter a possibilidade de jogar contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, obviamente. É a liga, provavelmente ao lado da inglesa, se calhar a mais mediática do mundo, diria. Claro, claro, claro. Porque é como você disse, né? Tal como aconteceu na minha estreia e tudo mais, né? Eu estava habituado a ver certos jogadores só de estádios, a ver certos jogadores só de videojogo, que eu jogava muito videojogo, FIFA. E aqui também passou igual, porque imagina, estava só habituado a ver jogadores a jogar no FIFA, de jogadores do Real Madrid, jogadores do Atlético de Madrid, que assim que tinha muito apreço, gostava de viver, jogar, apreciar, e depois estar a jogar contra eles é muito gratificante e ver que a todo o tempo o trabalho é recompensado. E uma das poucas derrotas do Real esta temporada foi precisamente contra o Getafe, curiosamente. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Foi um jogo muito especial para nós, onde nesse momento, claro, em todos os jogos nós precisamos das vitórias, né? Mas nesse momento a vitória foi muito importante e tínhamos um jogo muito bem planeado e correu de feição, foi um jogo mesmo de feição. Uhum. O Florentino é daqueles jogadores que gosta de trocar a camisola no final, quando está já contra algum ídolo, alguma referência, ou não liga muito a essas coisas? Eu, de pedir camisola assim, não ligo muito. Só sou mesmo o meu ídolo. Mas depois gosto de trocar camisolas com ex-colegas, como por exemplo agora tive Uhum. com o Sérvio e troquei de camisola, tive com o João Uhum. Félix e troquei de camisola, com o Raul Tomás no Mas, espanhol também camisola com ele. Quando é tipo assim, ex-colegas eu gosto de trocar e depois pedir é só mesmo se for um ídolo. Creio que assim pedi uma vez. Houve uma vez que eu pedi uma camisola do Busquets. uhum, Não pedi, foi indiretamente, porque eu estava a falar com o Fabregas quando estava no Mónaco uhum. e por acaso estava a dizer que gostava muito do Busquets. Não sei o quê, não sei o quê. E ele fez-me uma surpresa e disse assim: Olha, está aqui a camisola do Busquets. Falei com ele e ele mandou até com a camisola com dedicatória e tudo mais. E fiquei surpreendido, porque, claro, que o Busquets é o meu ídolo mesmo. E ter uma camisola dele com o meu nome lá, né, é gratificante. Florentino, é engraçado falar sobre isso, porque de facto o Busquets acho que corporiza tudo aquilo que um 6 deve ter, na minha perspectiva. E na sua perspectiva, é o 6 perfeito, o Busquets? Claro que seis perfeito não há, porque acho que antigamente olhava muito para os médios defensivos como muito, muito defensivo e acho que hoje em dia no futebol está a mudar um pouco, porque claro que o seja a prioridade é ser defensivo, porque o nome assim diz, né? Médio defensivo, mas também hoje em dia as equipas já exigem muito do jogo ofensivo, dos médios defensivos, é tal como os guarda-redes. Antigamente um guarda-redes para ser bom era só preciso defender bem, mas hoje em dia muitas equipas precisam de um guarda-redes para a fase de construção e tudo mais. E acho que o 6 perfeito, isso é muito relativo, porque cada um tem mais. Eu acho que tenho mais aprimorado as técnicas, a parte defensiva do que a parte ofensiva, mas isso depende de cada jogador. Acho que cada jogador tem uma parte mais aprimorada que outra. É isso que dá, que dá a beleza ao futebol, é que nós não somos todos iguais. O que é que gosta mais no Busquets?
a tranquilidade que eu tenho com a bola sob pressão e como sai quando os jogadores lhe pressionam e a inteligência que tem na fase de construção, sobretudo. E o posicionamento. Porque também tem a ideia, muitas das pessoas têm a ideia que um médio defensivo tem que ser muito corpulento, sabe, muito físico, e se olharmos para o português é completamente ao contrário. E ao invés de ter essa corpulência toda, ele tem a inteligência, tem o posicionamento. Percebe-se que ele não vai muitas vezes ao ginásio, não é? Isso já não sei, deve fazer mais prevenção do que fazer força. Muito bem, muito bem. Florentino, falando sobre si, que é o que mais importa, estava aqui a olhar para os seus números. O início é muito forte no Getafe, entra logo na equipa titular, joga-se muitas vezes, até outubro, e depois começa a jogar menos vezes. O que é que se passou aí? Coincidiu com a entrada do Kike? Porque é que houve essa quebrazinha na utilização? Sim, claro, o início foi muito bom, no qual eu não estava a ter muita utilização, como pretendia. Depois tivemos uma mudança de treinador para o Mr. Kika Flores, que é muito bom treinador, mas foi as suas opções, né? Um jogador nunca pode decidir. Se fosse por mim, estava sempre lá dentro, mas foram opções táticas, tal como agora eu voltei a jogar e quem sabe os próximos jogos voltar a jogar, e isso depende sempre do treinador. Eu estou sempre disponível para, seja em que parte for, estar disponível para dar. Apesar de não ter jogado tanto como queria em 2022, apesar desta última titularidade e com a vitória, espero que seja para ter consequência, está a gostar de trabalhar com o Kika? Sim, sim, sim. É um treinador que, acima de tudo, liga muito aos detalhes, que quer ser uma equipa muito coesa, que entra para o campo e sabe o que vai fazer e não entrar surpreendido dentro de campo quando o adversário faz uma coisa a defender, quando o adversário faz uma coisa a atacar. Nós estamos bem cientes que aquilo que trabalhamos durante a semana é aquilo que vai se passar durante o jogo. Para si é uma novidade estar a lutar pela permanência, não é? É a primeira vez na carreira que experimenta uma coisa dessas. Sim, são objetivos diferentes, mas é engraçado porque às vezes uma pessoa cresce só num lado da moeda, né? E não valoriza não valoriza o outro lado. E estando aqui, eu vejo como temos que lutar muito para cada jogo sacar pontos, porque as equipas são muito competitivas, as equipas têm muita qualidade e a cada jogo temos que sacar pontos e valorizamos muito os pontos e creio que também é uma experiência que oxalá quando tiver um nível mais alto valorizar também as vitórias, sabe? Valorizar cada vitória sendo importante e não desvalorizar isso. Cada vitória nesta fase da época é ouro mesmo, não é? Yeah, é Esta em Vigo, por exemplo, foi fundamental. verdade, verdade, verdade. É mesmo isso, é mesmo isso. É pensar jogo a jogo e para alcançar os objetivos. Uhum. Eh, Tenho a certeza absoluta que com o Kika já falaram sobre o Benfica os dois. Sim, 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 já falamos, sim, senhora. Falámos, sim, senhora, do Benfica e ele disse que gostou muito de estar lá, que gostavam muito dos adeptos, da forma como o clube era organizado. Depois eu, por acaso, comentei com ele e disse que o clube, porque na altura, não sei quanto tempo foi, mas creio que foram uns 10 anos, não? Ou mais, não sei. Que ele teve Quase lá. 10 anos, quase 10 anos, exatamente, quase 10 anos. Eu disse-lhe que o clube sofreu mesmo sendo organizado naquela altura, o clube sofreu uma alteração muito grande, que desde o Sim. Caixa Futebol Campos, de como foi construído, como as condições que os jovens hoje em dia têm, como aquilo está estruturado para a primeira equipa, eu disse que sofreu uma grande alteração e está muito top. Eu disse que já na altura também, para o que era muito organizado e que gostava muito do Benfica e da cidade de Lisboa. É ótimo ouvir isso. E como é que é a vida em Madrid, Florentino? Há qualidade, há tranquilidade, como é que é? Está a gostar da experiência de viver em Madrid? Sim, creio que é uma cidade muito fácil de adaptar-se, porque eu sendo português e vindo aqui para a Espanha, foi a minha adaptação foi muito fácil desde falar com os colegas, porque é o espanhol, né? E mesmo não sabendo falar ao início muito bem, conseguia perceber e depois dia a dia passou, creio, dois meses ou por mais ou menos 2 meses já percebi tudo que eles falavam e depois já começava a falar e acho que isso ajudou muito na adaptação e em termos de cidade é muito fácil adaptar-se porque tem de tudo. É uma grande cidade, como toda a gente conhece. Como é que é um dia normal do Florentino em Madrid? Uh, tem dias que é um bocadinho mais tranquilo,
vou treinar, né? Saio do treino e fico mais com a família. Tem dias que vou treinar, descanso um pouco e faço um trabalho extra com treinadores que vêm de Portugal, que me acompanhavam lá. E tem dias que vou treinar e é isso, ou estou com a família ou estou a treinar outra vez. É basicamente isso. É Uhum. basicamente isso. Consegue andar com calma nas ruas ou os adeptos são um bocadinho, entre aspas, chatos, incomodam um bocadinho? Não, não. Aqui, por acaso, conseguimos andar à vontade na rua. É uma coisa que, graças a Deus, né, que em Portugal as pessoas reconhecem e param e querem tirar fotos Claro, e, e é muito bom, mas aqui as pessoas param menos e consigo estar mais tranquilo, fazer as coisas tranquilas, saber que não estão ali a observar-me e tudo mais, e é muito bom. Porque acho que é ao contrário, porque nós somos jovens, sabe? Nós queremos é ser famosos, queremos é que as pessoas olhem para nós e tudo mais, e depois chega uma altura, claro que nós temos de ter aquele carinho de adeptos e tudo mais, mas também tem momentos que gostamos mais, de estar mais tranquilos, estar na nossa paz, que é assim que as pessoas já observem tanto e saber, não, eu não posso fazer isto, não posso observar. claro, E sermos claro. nós mesmos, e por vezes temos de ter um cuidado a mais para que não façamos nada de errado, nem que as pessoas tenham compreensão. E vir para aqui, para este espaço e estar tranquilo também é bom para a família e tudo mais. Uhum. Oh, Florentino, eu ano passado entrevistei o Gelson, quando estavam os 2 no Mónaco, e a vida no Mónaco era completamente diferente, era quase um conto de fadas, não é aquilo? É um pedaço de terra muito especial. Sim, é uma terra que uma pessoa chega lá e diz, não, isto aqui, estou noutro mundo. Mas são experiências, acho que tudo na vida são experiências, e como estava a dizer há bocado dos jogadores, que isto é a beleza que nós temos, né, no mundo, né, que nada é igual, que todos os sítios são diferentes e que nós podemos apreciar umas coisas, desapreciar outras coisas, mas todos os sítios têm coisas positivas e coisas menos positivas, mas era um sítio muito, muito bom e que aconselho a irem lá visitar. Oh, Gelson, no Mónaco, Florentino. Florentino, perdão, estava a pensar no Gelson. O Gelson disse-me, por exemplo, que tinha tido a possibilidade de ver a Fórmula 1 a partir da janela de casa, praticamente. Não sei se gosta da Fórmula 1 ou não, mas viveu coisas dessas diferentes, especiais, estar ao lado de estrelas. Como aquilo no Mónaco é muito pequenino e na altura das provas, eu creio que nós no dia do jogo nós foi assim para o final da época, no dia do jogo nós estávamos a ter o campeonato, mas no dia das provas dava-se para ouvir porque aquilo ouve-se tipo a cidade toda, porque aquilo faz mesmo muito, 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 muito barulho. E por acaso foi nesse ano que eu estava no Mónaco, creio Uhum. ali a meio da temporada, que saiu uma série da Fórmula 1 da Drive to Netflix. Survive, Eu não exatamente. ligava assim, não ligava assim nada especial da Fórmula 1, mas depois comecei a ver a série e fiquei apaixonado pela Fórmula 1. E mesmo nesse ano, e depois ver que a Fórmula 1 passava-se naquele sítio e que era uma prova muito conceituada, onde muitos atores, muitas pessoas conhecidas de outros ramos estão lá naquele sítio, é muito giro, muito giro. A prova ali é muito gira. No Mónaco corremos o risco de estar num restaurante, a almoçar com a família e ao lado estar alguma cara conhecida, não é? É sempre assim. Sim, sim, porque os famosos optam muito por ir para lá porque é um sítio, é um pedaço que tem muita segurança e tem aquele luxo todo e são coisas que acontecem naturalmente lá. Uhum. O Gelson, o Florentino privou, agora fiquei com o Gelson na cabeça, estava a lembrar-me da conversa. O Florentino conheceu algum piloto de Fórmula 1, algum ator, alguma atriz nessa passagem pelo Mónaco, assim, Não, alguma não, por história? acaso assim, por acaso assim não. Eu, se não me engano, eu cheguei a ver lá uns quantos, mas não privei, não privei, não privei. Muito bem, muito bem. Florentino, falando do futebol um bocadinho, que balanço faz destes 2 anos fora do Benfica? Altos e baixos, seguramente, mas que balanço é que faz dentro de si, dentro do Florentino? Creio que foram 2 anos do qual eu nasci em Portugal, e, como disse há pouco, em duas ligas diferentes, no qual estava numa liga francesa onde puxava muito pelo físico e no qual aprendi a jogar com o corpo e tudo mais, sabe? E agora estou aqui nesta liga espanhola, onde está a puxar muito pelo tático, pelo técnico, e acho que o conjugar as duas coisas estão-me a fazer um jogador ainda mais maduro que já era, né? Porque uma pessoa sempre pensa que já está
já diz, não, eu já estou um jogador feito. Mas só que nós estamos, todos os dias, nós estamos a aprender, tal como você no seu trabalho também está todos os dias a aprender. E creio que estes anos de empréstimos têm sido muito, muito, muito bons, porque estou a levar uma bagagem para uma bagagem para o meu futuro. Uhum. Quantos anos mais de contrato tem com o Benfica? Se não me engano, dois. Se não me engano, dois. Se não me Mais engano. 2, mais 2. 2000. Pergunto isto porque, na minha cabeça, quando o Florentino aparece, é uma pérola, e começa logo a jogar com o Bruno Lage titular no Benfica. Hum, Acha que o Benfica não desistiu de si ainda? Claro, acho que se o Benfica tivesse esquecido de mim, já me tinha vendido. Mas acho que o objetivo destes empréstimos foram para potenciar como jogador, ganhar experiência em outros campeonatos, para voltar mais maduro. E o meu objetivo está por aí, saber o que é que o Benfica tem para mim, como planos como jogador e lutar para alcançar o máximo de vitórias e ajudar o clube no que for preciso, porque no final dos efeitos sou jogador do Benfica. Por isso, também se pode dizer que o Tino não desistiu do Benfica também. Não, não, não. Muito bem, muito bem. Tino, falando um bocadinho mais sobre estes 2 anos no Mónaco e no Getafe, como jogador, está diferente, sente-se diferente, de facto, sente essa evolução que me dizia há pouquinho, já não é o jogador que saiu do Benfica? É mais qualquer coisa? Sim, sinto já mais à vontade. Eu antes caracterizava-me, como disse, quando estava a caracterizar-me, a dizer que era um jogador mais defensivo. Agora já me caracterizo como um jogador com mais liberdade, um jogador que já tem mais à vontade no último passo, já tem mais à vontade num passo a rasgar entre linhas, sabe? Um jogador também mais forte no jogo aéreo. São coisas que vinha a melhorar com o tempo, que olha, se olhar para trás há 2 anos ainda não tinha estas características, não tinha esta vontade. Por exemplo, aqui no Getafe o Mister mete-me a jogar a interior por vezes. Se me Uhum. dissessem, tu vai jogar a interior, tipo, para mim era impensável, se era só jogar mesmo a 6, jogar a 6. E são coisas que se vai ganhando com o tempo, com a confiança. Ao início custa, né? Quando nós entramos numa zona de desconforto custa, mas depois ao trabalhar várias vezes, depois parece que já estamos a fazer essa coisa há bastante tempo. Uhum. E é isso que tenho vindo a ver no meu jogo, que eu tenho melhorado. Uhum. Para quem não o tem visto a jogar tantas vezes, como estávamos habituados a ver de antes, porque de facto os jogos não dão todos aqui na televisão portuguesa, embora muitos passem aqui de facto. O que é que o Florentino pode dizer aos seus adeptos, a quem gosta de si, em relação a estes 2 anos? Que foram anos de amadurecimento, a nível tático e técnico, e com certeza que vou poder ajudar, se assim for o plano, com muita mais eficácia. Muito bem, Florentino. Vamos agora fazer uma viagem no tempo ao início da sua vida, se nos permitir. O Florentino nasce em Angola, mas vem muito cedo para Portugal, praticamente bebé ainda, não é? Certo, certo. Vim muito cedo. Na altura foi por causa da guerra, né, da guerra civil que estava assim nessa altura, que os meus pais contaram, que foi essa a razão que nós vimos, termos vindo para Portugal. Vieram em busca de melhores condições, e hoje olho para trás e disse graças a Deus que vieram para Portugal em busca de melhores condições, porque se tivesse casa em Angola nunca se sabe, né? Mas se calhar não, o futuro hoje não estaria aqui, né? Sem dúvida. Os seus pais, o que é que fazem profissionalmente? O que é que faziam quando vieram para Portugal? Conseguiram encaixar, ter empregos, dar uma vida boa aos filhos? Sim, conseguiram dar uma vida em qual não faltava nada. Sempre vi os meus pais como pessoas muito trabalhadoras, Uhum. que trabalhavam muito para que não faltasse nada na mesa, nem para mim, nem para o meu irmão. E graças a Deus nunca faltou. E sou muito grato por tudo que me deram, e muito mais do que pelas coisas que me deram, pela educação que me deram. Uhum. Toda a gente com quem nós falávamos no passado dizem mesmo isso, que o Florentino sempre foi muito educado, muito reservado, muito respeitador. Isso, Sim, sim, sim. Sim, são coisas que me caracterizam. Sou uma pessoa muito mocante, uma pessoa reservada, mas uma pessoa que também gosta de estar muito com os amigos, uma pessoa que também é aberta. Quando conheço as pessoas, que já abre mais, mas sim, mas sou acima de tudo uma pessoa humilde e respeitadora. uhum. Como é que se chamam os seus pais? Até para fazermos aqui uma pequena homenagem a eles.
Francisco Luís e Laura Luís. Uhum. E o seu irmão? Tenho 3 irmãos. Três Um se irmãos. chama Ezequiel Luís, Bruno Luís e Belnira Luís. E são só rapazes, não há meninas? Não, a última, Belnira Luís. Portanto, são 5 filhos, não é? São 5 filhos já. Muito bem. E os seus pais o que é que faziam quando era pequeno, ó Florentino? Quais eram as Na, profissões? na, na altura, a minha mãe era doméstica e o meu pai trabalhava na construção civil. Entretanto, o meu pai, depois também, quando comecei a ter mais condições, mas mesmo antes de começar a ter mais condições, ele conseguiu tirar um curso e chegou a tirar licenciatura em arquitetura e agora trabalha com coisas dessas, com coisas de designs, com fazer 3D, percebe tudo ali na construção civil. Como ele também antes trabalhava na construção civil, sabe, aprendeu muita coisa e depois com o curso Fantástico. de arquitetura, tive uma coisa junto à outra e agora desempenhei essa função. Um grande exemplo, o Yeah, seu pai. yeah, yeah, yeah. Muitos parabéns e um abraço para o seu Francisco, de facto é um Obrigado, exemplo de vida obrigado, fantástico, fantástico. obrigado. Em que zona é que vivia de Lisboa? Vivia em Terceira, que é Massamá. Vivia em Ok? Terceira. Daí a entrada para o futebol ou para o futsal pelo Tercena, é isso? Aí eu vou entrar para o futsal em Terceira, que na altura, não me engano que idade tinha, se tinha 10 ou 9 anos. 10 ou 9 anos. Quando eu entrei no Terceira, que era ali na zona, porque eu jogava a bola na rua com os meus colegas, Uhum. com os meus amigos ali da zona. Depois um dia disseram, olha, vai abrir captações aqui numa equipa. Eu disse, olha, bora. E aí eu fui às captações, fui com o meu irmão, que o meu irmão tem diferença de mim de 2 anos. Tem diferença de Uhum. mim de 2 anos. E fomos, e na altura só tinha escalão para 97 e 98, e eu sou de 99. Mas eu fui fazer as captações e tudo mais, e eles disseram, olha, gostamos de ti, queremos que fiques aqui. Se calhar não vais ter muito jogo, porque não dá escalão para ti, mas como gostamos de ti, ficas para o próximo ano, já vai abrir o teu escalão. E aí eu fiquei, e o meu irmão jogava, que era 97, e ele jogava bem, e jogava quase todos os jogos. Essa época eu lembro-me de jogar para aí 3 jogos, 3 ou 4, 3 ou 4 jogos na época inteira. E no futsal, sabe que no futsal é, imagina, numa equipa, Claro, quase todos os jogadores rodam, porque aquilo exatamente. é muito cansativo. Aí depois fiquei lá, e depois no ano a seguir abriu, e logo quando o ano a seguir abriu, aí já tinha um escalão, e comecei a jogar, e fiz o meu segundo ano. Fiz o meu segundo ano lá já com mais regularidade e tudo mais. Sempre em futsal, no Terceira, não é? Sempre Sempre futsal. futsal. Joguei 2 anos de futsal no Terceira. Depois, como é que faz a transição para o Real? Para o futebol de 7, provavelmente, não? Talvez Para o 7. Real Massamá foi muito parecido, que eu estava ali no Terceira, no meu segundo ano, estava a jogar e tudo mais. E também acho que foi assim na escola que disseram: olha, vai abrir captações ali do futebol no Real Massamá, porque naquela altura, e acho que hoje ainda existe captações, não existe? Existem ainda, continua a haver, Naquela continua a altura e haver. vi captações que a pessoa era assim, cada um ia treinar com a sua roupa, Incrível. depois, claro, depois se ficasse já davam a tua roupa e tudo mais, cada um ia treinar com a sua roupa, e depois faziam uns jogos, a ver se ficava já não. E eu disse, ah, então bora. E aí fui às escondidas, porque mesmo, eu estava, na altura ainda estava aí para decorrer, eu estava no Terceiro, não era legalmente um jogador estar num clube e treinar outro, mas aí eu fui e eles gostaram de mim, mas depois quando acho que entrei no final da época, se não me engano, sim, porque eu entrei fui às captações a meio da época e entrei no Real Massamá na outra época. Depois falei com eles, olha, fui fazer captações aqui e eles gostaram de mim e a próxima época eu vou ir para lá. Já. E foi assim mesmo, por captações também. A escola tinha espaço na sua vida nessa altura ou o Florentino começou a pensar sobretudo em futebol muito cedo? Comecei a pensar em futebol muito cedo, mas sempre os meus professores, os meus pais, muita gente dizia, porque naquela altura não era certo que ia ser jogador profissional, porque da minha geração ali, dos jogadores de terceiro, no Real Massamá, creio que 2 ou 3 é que hoje em dia são jogadores, e sempre os treinadores sempre disseram que ia ser como um funil, que o início é grande e É depois isso, é acaba isso. pequenino. E ali até parece que um jogador, até porque é muita gente a repetir, desde os pais, desde os professores dizem, olha, quem estudar, não sabem o que vai dar. E às vezes até parece que vai ter aquela esperança, será mesmo que eu vou ser, será que eu não vou ser? E tu nunca sabes, mas eu sempre trabalhei e sempre estudei, porque nunca sabia
se ia ser jogador. E graças a Deus consegui tirar o 12º ano até. É isso. Consegui tirar o 12º ano e sempre tentei equilibrar as coisas nesse sentido. Na escola, o que é que gostava mais? Que disciplina é que gostava mais? Além de educação física, claro. disciplina que eu gostava mais, quer ver? Gostava muito de inglês, gostava muito de inglês, matemática não muito, mas era sobretudo línguas, o inglês e o português era assim as línguas que eu gostava mais, O tirando a inglês, educação física, e o inglês também é importante para o futebol, não é? Imagino que é no Mónaco, verdade. por exemplo, tenha dado jeito. Sim, deu muito jeito, até que o treinador lá era croata, que era o Nikovac, Uhum. e ele falava inglês, que inclusive depois tinha um tradutor de inglês para os franceses, mas ele falava inglês. Pois. Depois eu cheguei lá e vi que ele falava inglês, eu já falava inglês, já nem preciso aprender a falar francês, eu vou ficar já aqui no inglês. Muito bem. Mas ajuda sempre, a qualquer lado. Ajuda Uhum. sempre. Claro. Ó Florentino, e como é que aparece o Benfica na sua vida? Foi convite ou também foi lá às captações? Não, o Benfica foi assim, eu estava no Real Massamá na minha primeira temporada e aí eu tive um jogo com o Benfica ali nos pupilos do Exército, Uhum. ali ao lado do estádio. E depois estava a jogar com o Benfica e nessa altura estava a ter uma boa época, estava a jogar bem no Real Massamá e afinal eu só vinha saber isto depois do jogo. Durante o jogo eles ali a tentar quem é o pai do Florentino, quem é o pai do Florentino, assim, queremos assinar com ele. E eles foram falar com os meus pais, assim queriam assinar com os meus pais. Naquela altura acho que faltavam 2 jogos para o campeonato acabar. Foram falar com os meus pais, queriam assinar comigo e tudo mais. Meus pais dizendo, tá bem, tá bem. E depois eu saí do jogo e os meus pais assim, olha, o Benfica quer assinar contigo. E tipo assim, mas já, não sei que nem dava a pensar, não, eles querem assinar contigo, querem assinar contigo. E depois eu nem pensei 2 vezes, quando soube que o Benfica queria assinar comigo. Naquele momento os meus pais não tinham os meus documentos ali comigo, acabou o jogo com o Benfica, eles foram à minha casa, buscaram os documentos para assinar e naquela altura assinei logo o contrato com o Benfica para a época seguinte já. Assim, Uhum. o contrato seguinte para a época seguinte e aí ficou logo fechado. Foi assim, é que acabei de jogar com o Benfica, assinei logo depois do jogo, assinei pelo Benfica. Que idade tinha na altura, Tino? Se não me engano, 12, 13. O Benfica já era o seu clube de coração desde pequenino. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Já, e depois na altura, quando nós fomos ali jogar a Benfica, né, tu jogas ali nos pupilos e está ali o estádio da Luz ao lado e pensas sempre, fogo, imagina um dia jogar ali naquele estádio ao lado. Naquele E coliseu, não é? Aquela coisa gigante. são sonhos que se concretizam. E é muito bonito, é muito bonito. Lá em sua casa era tudo benfiquista ou havia alguma ovelha negra, entre aspas? Não, nem um bocado, é metade, metade. Tem o Benfica e tem o Sporting. Tem o Benfica e tem o Sporting. Mas, Mas o mas, ambiente mas era. depois, mas depois quando eu comecei a jogar no Benfica, ainda tinha uns que eram do Benfica e outros que eram do Sporting. Mas depois aí, quando cheguei já a um patamar mais alto, já rendeu-se ao Benfica, claro. Claro que sim, claro que sim. Em seu nome valia bem a pena. Florentino, depois, a dada altura, quando entra no Benfica, como é que encara toda aquela nova realidade? Imagino que tenha sido uma mudança muito grande na sua vida. Mas está a falar na equipa principal ou naquela Na, altura? na formação, na formação, na formação. Naquela formação, sim, porque imagina, em termos de condições é uma grande diferença. O Benfica dá de tudo aos jogadores, tem todas as condições, não dizendo que o Real Madrid não tinha boas condições, não dava que fosse necessário, mas é diferente, é diferente. E depois no bairro olham para ti de maneira diferente e olha, ele é jogador do Benfica, na escola olham para ti de maneira diferente, e que é jogador do Benfica, mas foi muito bom, foi muito bom. É verdade que a dada altura vai mesmo viver para o Seixal? Sim, creio que aos meus 15, 16 anos vou morar para o Seixal, porque aí eu fazia o trajeto para a escola que eu era de Massamá, né? E começamos a treinar numa altura no Seixal, onde é Uhum. o segundo estágio, porque antes treinávamos nos pupilos, mas só que por uma dada altura começas a treinar no Ficava Seixal. mais longe, não é? Tinha que fazer as viagens E eu, mais. e eu saía de casa, por exemplo, às 7 e pouco da manhã para ir para a escola. Depois saía da escola, tinha que apanhar o comboio, tinha que apanhar o metro, depois tinha que apanhar o barco. E depois do barco ia lá um senhor lá buscar, que era lá ao mesmo lado, ia lá buscar para lá para o Seixal. Depois voltar a casa, Ei, já só chegava a casa por volta das 9 horas, 10 horas. Havia dias que, imagino, não via os meus pais quase.
eles iam para trabalhar, eu ia para a escola, chegava, se for preciso, já estavam a dormir, eu chegava, jantava quase sozinho, ou assim, e ia descansar, sabe? Era muito duro, era muito Yeah. duro. E depois cheguei à conclusão que tivesse a possibilidade de ir para o centro de estágio, que se fosse para lá aí teria melhor rendimento, porque descansava mais e tudo mais, e era tudo muito mais fácil, e essa mudança também foi muito positiva. Confirmou que foi a melhor opção para si, ficar lá. Sim. Porque dá para nós naquela altura, dá para nos focarmos muito mais, dá para darmos muito mais de nós para o clube. Creio que cada jogador que está lá no centro de estágio deve de aproveitar ao máximo, porque são condições que há em pouco lado, e quando essas condições são-nos dadas, acho que temos que retribuir com o nosso esforço para alcançar as coisas. Quem eram os seus colegas de quarto, lá no Seixal? Não sei quantos é que estavam em cada quarto. Por acaso cheguei a ter 2 ou 3. Cheguei a ter um, que era o Diogo Garrido, que jogava no Benfica até aos sub-23, acho que agora está no Sintra, se não me engano. Cheguei a ter um, que era o Rodrigo Borges, que também jogou ali até aos Júniors e agora está no Braga B, se não me engano. E cheguei a ter um norte-americano, se chamava CJ. E no Seixal, quem foram de facto os seus grandes amigos, as suas grandes referências? Como é que foi essa experiência? Na altura, na altura olhava muito para os jogadores que estavam no meu lugar há pouco tempo e que tinham jogado a equipa principal, porque é aquela coisa que tu dizes, fogo, afinal é possível. Eles também já estiveram aqui no meu lugar e estão lá na equipa principal, afinal também se calhar eu consigo. E lembro na altura que acho que era a altura do Renato Sanches, do Gonçalo Guedes, era a altura dessa geração, eles diziam, mesmo top. Então os treinadores diziam, que vocês têm que trabalhar porque um dia vai tocar a vocês. E depois vocês ou estarão preparados ou não estarão preparados. E era assim. Yeah. E quem foram os grandes treinadores? Houve alguém que o marcou a esse nível, como treinador de formação? Creio que todos marcaram muito, porque em todo o escalão aprendi mesmo muito. Para ser sincero, desde os iniciados, juvenis, júniores, todos os escalões marcaram mesmo muito. Não consigo dizer, olha, este aqui marcou-me mais que este. Na formação, foi sempre médio? Não, então eu era defesa até aos 14 anos, nos iniciados B, e aí depois houve um jogo que o Mr. Diogo Teixeira não tinha os 6, acho que eram 2. E os dois não estavam disponíveis, já não me lembro agora porque da razão, mas os dois não estavam disponíveis. E agora íamos ter um jogo contra o Sporting, só para ver, íamos ter um jogo contra o Sporting. E no início da semana me disse, Tino, não queres experimentar jogar aqui a 6? Eu disse, olha, vou experimentar jogar a 6. E eu experimentei jogar 6, fiz um grande jogo contra o Sporting e depois desde aí, desse dia, comecei a jogar 6. Também como gostei, porque eu era lateral direito. Lateral direito. E eu estive como está, se fosse lateral direito até hoje, já ganhar a jogar no futebol. Muito bom, muito bom. Tino, ainda por cima, enquanto na sua formação consegue ser campeão da Europa sub-17 e campeão da Europa sub-19. Ou seja, o Tino chegou aos 20 anos com um palmarés que muita gente não tem. Sim, sou um privilegiado por ter alcançado esse feito, que fomos campeões sub-17 e ser sub-19. E inclusive também perdemos uma final que depois nós tivemos muitos jogadores da geração 99 no europeu da geração 98 de sub-19, fomos à final e perdemos com a Inglaterra, e podia ter feito 3 campeonatos da Europa, mas era e é uma geração que tem muito talento e graças a Deus nós conseguimos alcançar esses feitos. E depois também foi finalista no europeu de sub-21, que perdem contra a Alemanha, não é? Isso mesmo. Essa equipa de facto era muito forte. Agora aqui a ver muito rapidamente o Diogo Costa, Dalot, Diogo Leite, Diogo Queiroz, o Abdul Conté, Florentino, o Vitinha e o Fábio Vieira, o Bragança, o Dani Mota e o Tiago Tomás. De facto é uma equipa de luxo, não é, Florentino? É verdade, senhor. Isto aqui de facto é uma geração muito boa. Se é uma coisa que Portugal não se pode queixar, é que tem muito talento. Uhum. Dessa geração, dava-se bem com alguém especial? Havia alguém que de facto gostava mais de jogar a bola? No meio campo,
Depois do Florentino eram os dois rapazes do Porto, o Vitinha e o Fábio, e um do Sporting, o Bragança. Não, jogar com eles é fácil. Acho que qualquer jogador joga com eles. Não é como... jogar com eles é fácil. Não, mas quando nós estamos naquele contexto de seleção, qualquer jogador tem mesmo muito. Se um jogador, eu creio que um jogador chega àquele patamar é porque tem muita qualidade e nota-se que ao decorrer dos anos os feitos que Portugal tem alcançado. E é sempre bom jogar na seleção nacional. O Vitinha e o Fábio Vieira estão a ter uma época muito boa no Porto. O Bragança vai jogando aqui e ali no Sporting. Verdade. Verdade. Cada vez é melhor e é bom ver que os clubes apostam na malta jovem, apostam no que é da casa e apostam na qualidade daquilo que eles criam, sabe? E depois vamos saltar para aquele dia maravilhoso, atrevo-me a dizer, da sua estreia pela equipa do Benfica. Ainda por cima, Florentino, isto aqui é quase impossível. O Florentino estreia-se no dia 10 de fevereiro de 2019, numa noite que acaba com um resultado incrível. É verdade. Por acaso, foi uma altura que o Benfica, quando na altura que o Michel Brunage entrou no comando da equipa, e depois a equipa estava a ultrapassar um momento muito, muito bom, que estava a ganhar quase todos os jogos. E por acaso eu estava à espera de me estrear assim um jogo ou 2 jogos antes, porque estava assim convocado, mas inclusive fui uns 2 ou 3 jogos, fui convocado, mas fui para a bancada, depois houve fui convocado e fui para a bancada, e depois acho que o primeiro jogo, fui convocado os 2 ou 3 primeiros jogos e fui para a bancada, e creio que o primeiro jogo para o banco de suplentes, eu vou para, no jogo que eu me estrei, porque eu vi assim, jogava 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, acho que estava 4-0 ao intervalo, e eu disse, não, hoje eu me disse a quem me pôr a jogar, estamos a ganhar 4-0, disse a quem me pôr a jogar, e tipo, psicologicamente já estava-me a preparar para entrar, porque sabia que podia dar essa oportunidade a dar a um jovem da casa entrar, e graças a Deus entrei e foi mesmo um sonho, até que, imagina, eu entro e a primeira ação, que é o lançamento, está o André Almeida com a bola, que eu lembro perfeitamente, ele passa logo para mim, eu digo, depois eu digo, o primeiro passo sai bem e ali ganho confiança. E basta o primeiro toque, quando o primeiro toque sai bem, eu meio caminho andado para as coisas correrem bem. Sem dúvida. Florentino, e a verdade é que logo a seguir, passado 4 dias, é titular na Turquia contra o Galatasaray. Ou seja, num ambiente que toda a gente diz, por acaso nunca lá estive, que é pesado. Sim, é um ambiente muito pesado, muito pesado. Era uma experiência que nunca tinha vivenciado. Mas foi muito boa. Que eu lembro que na altura estávamos a jogar com, se não me engano, 5 ou 6 jogadores da casa, da formação do Benfica, e tivemos uma grande vitória nesse campo. Como é que interpretou essa confiança do Bruno Lage num jogo difícil, quando o Florentino estava a dar os primeiros passos na equipa principal? Ele teve alguma conversa especial consigo, por exemplo? Não, interpretei isso como uma oportunidade para agarrar com as 2 mãos, porque são oportunidades que não aparecem todos os dias na nossa vida, e quando aparecem temos que agarrar com as 2 mãos, e interpretei mesmo assim como uma oportunidade que tinha que agarrar. Pois, essa época acaba com o título nacional, é campeão nacional. É isso mesmo, porque foi uma época de sonho no qual eu recordo-me que nós estávamos a ter um bom início na equipa B, antes do Mr. Brunage subir a equipa principal, estávamos a ter um bom início na equipa B, e daí sobem jogadores da equipa B também para a equipa principal, e inclusive o João Félix, o Ferro, eu, o Jota, o Zlobin, o Jetson acho que já tinha começado e o João Félix já tinha começado antes, e acho que falta um, agora não estou-me a lembrar. Mas pronto, nós no nosso ano de estreia estamos na equipa principal e sermos campeões nacionais é como não há coisa melhor que poderia acontecer na nossa vida. Florentino, nessa altura o Florentino é um dos grandes nomes do Benfica, na época a seguir com o Bruno Lage continua como titular, mas depois há ali um jogo em que sai ao intervalo do Santa Clara e acaba por perder espaço. O que é que se passou aí? Não, foi uma fase que, como eu estava lá, né, fiquei algum tempo parado, e depois voltei, claro, voltei a jogar, acho que ainda faço um jogo da Champions ou 2, e depois volto a jogar na Liga também, e depois já há ali uma altura que perco um bocado de espaço, mas como eu disse há bocado, quando me perguntou aqui
como estou aqui tentava se contar alguma coisa, se não estava já. Eu continuo sempre a fazer o meu trabalho da mesma maneira, isso depois já são decisões de treinador. Claro. Claro que às vezes os jogadores têm um mais ou menos rendimento, mas a decisão está sempre do treinador. O mais importante é que eu dê-me consciência tranquila, que dei sempre o meu máximo. E com o Bruno Lage também gostou de trabalhar? Era um treinador que tinha ideias boas, gostou de trabalhar com ele? Sim, sim, um treinador muito, 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 muito bom e que aprendi muitas coisas, muitas coisas. E foi, como disse há bocado, foi um ano excepcional na estreia e depois o outro ano a seguir que tive com ele foram um ano de muitas aprendizagens. Com o Jorge Jesus muito diferente. Não, também um treinador muito bom. A coisa é que com o Jorge Jesus não convivi assim muito tempo, porque Uhum. tive duas pré-épocas, mas é um treinador que também percebe muito de futebol e que também tem muita experiência neste ramo. E ele queria ficar consigo ou o Florentino, é que pretendeu também sair? Não, acho que foi uma decisão tomada dos dois lados, no qual decidimos que o melhor era sair para ter o tempo de jogo de vida e ganhar experiência. Última questão, próxima temporada, tem alguma decisão já? Já foi informado pelo Benfica? Vai fazer a pré-época? Vai estar no plantel? Conte-nos o conte-nos tudo. Isso são coisas que eu não posso contar aqui. Coisas mais para mim. Mais Desculpa. portanto, ainda não sabe então, não é? Ainda não É sabe como é que isso. vai ser no futuro. É isso.